Estamos na Federação acompanhando o Tá na Mesa, que hoje traz o Dr. Cláudio Lamacchia, vice-presidente nacional da OAB, com o tema a crise financeira do Estado. Dr. Lamacchia, o senhor defendeu a renegociação da dívida do Estado lá em 2012, quando o senhor ainda era presidente da OAB-RS. O senhor acha que esta é uma forma para resolver essa situação da crise financeira do nosso Estado? Sem dúvida nenhuma, acho que esta é uma ação direta que se pode buscar para minimizarmos a crise que o Estado do Rio Grande do Sul hoje vive. E esta é uma ação também que busca exatamente um respeito, né, da federação, um respeito no que diz a essa situação que nós temos hoje do Estado do Rio Grande do Sul. Ou seja, o Estado hoje tem uma dívida com a União que pode estar paga, ou seja, nós podemos já ter quitado essa dívida com a União Federal e ainda continuamos encaminhando à União Federal como pagamento de uma dívida que supostamente poderia já estar paga hoje, 13% da nossa receita líquida anual. E deixamos de aplicar 12% na área da saúde, e deixamos de aplicar na área da segurança pública. E é por isso que eu estou dizendo que esta dívida do Estado do Rio Grande do Sul hoje com a União Federal, ou a continuidade no pagamento desta dívida com a União Federal, está representando muitas vezes a vida de gaúchos, porque nós deixamos de investir em áreas primordiais, áreas fundamentais, para pagarmos uma dívida que pode já estar inclusive paga. E sendo assim, os gaúchos estão sufocados com a crise financeira, ou não é? Sem dúvida nenhuma. E por isso que nós defendemos já há 3 anos atrás, quando ajuizamos esta ação no Supremo Tribunal Federal, nós defendemos exatamente isso, ou seja, que se judicializasse a nossa dívida com a União Federal, a dívida do Estado do Rio Grande do Sul com a União Federal, justamente prevendo e pressentindo, através de dados que tínhamos naquela época, que o Estado poderia viver este verdadeiro colapso que está vivendo agora. E é por isso que nós alertamos lá e fizemos diversos eventos, que inclusive tiveram a cobertura de vocês, onde nós discutimos exatamente isso. A sociedade civil organizada se uniu no Estado do Rio Grande do Sul para buscar uma ideia de renegociação da nossa dívida. E aí, lamentavelmente, os governos, naquele momento, não assumiram, não encamparam a ação que a Ordem ajuizou naquele momento. E está aí o resultado. Muito obrigada, é um prazer sempre recebê-lo, um grande abraço. Obrigado, Eugênio, um abraço enorme a vocês. Dr. Marcelo Bertolucci, presidente da OAB-RS, também está aqui acompanhando a palestra do Dr. Cláudio Lamacchia sobre a crise financeira do Estado. Dr. Marcelo, como o senhor vê toda essa situação? De fato, é um momento muito sério da vida do Rio Grande do Sul. E a reunião de hoje, a palestra do vice-presidente Cláudio Lamacchia, vice-presidente nacional da Ordem, e do procurador-geral de Contas, Geraldo da Camino, representa um momento de convergência da sociedade civil, dos poderes constituídos, em um tema em que a Ordem vem enfrentando desde 2012, com o ajuizamento que fizemos lá em 2012, de uma ação no Supremo Tribunal Federal visando rediscutir os números da dívida do Estado. Portanto, é um tema estrutural, estruturante do Rio Grande do Sul, e nós entendemos que uma das soluções para um novo tempo justamente é a rediscussão deste contrato, que acaba retirando a condição da administração financeira pelo próprio Estado e, mais do que isso, violando os próprios gaúchos. Doutor Marcelo, a mobilização da OAB-RS ontem na Assembleia Legislativa conseguiu a retirada, não é, do projeto de lei que propõe restrições no pagamento das RPVs. O que o senhor pode nos dizer a respeito? Exatamente. Ontem estivemos na Assembleia durante todo o tempo e, assim como ocorreu no final de 2013, quando, a partir do trabalho da OAB, o Poder Executivo de então retirou um projeto semelhante, nós tivemos então a notícia, até pelo acordo de líderes, que esse projeto foi adiado para o dia 29 próximo. É um projeto, na nossa avaliação, equivocado, simplório e que viola enormemente o direito dos credores, que ficarão mais afastados ainda dos seus créditos. Portanto, equivocado o projeto, é um projeto que afasta valores da economia circulante no Estado do Rio Grande do Sul, porque estes 40 salários mínimos, invariavelmente, eles acabam sendo investidos na economia doméstica
E é um projeto que viola a Constituição. Prova disso é que a Ordem também foi ao Supremo em 2011, através de uma ação direta, questionar a falta de tempo para o Estado, porque por vários argumentos jurídicos o Estado só poderia legislar sobre esse tema até 2010. Portanto, insiste o Estado, mais uma vez, em um projeto atrasado, extemporâneo, quero ser aqui bem redundante, e com todo respeito, de forma simplória, mais uma vez, não contribuindo. Portanto, nós somos absolutamente contrários e temos a convicção que este projeto, ainda se vier a ser aprovado, será banido pelo Supremo Tribunal Federal quando examinar a ação da OAB. Ok, cumprimentos pelos belos trabalhos que estão sendo realizados pela OAB-RS em prol da cidadania. Muito obrigado à presença dos profissionais da imprensa nesse tema que deve ser ao máximo publicizado para que todo cidadão do Rio Grande possa engajar-se nesta luta de todos nós. Muito obrigado. Dr. Geraldo da Camino, Procurador-Geral do Ministério Público de Contas do Estado, também está aqui presente quando o palestrante, Dr. Cláudio Lamáquia, vai falar sobre a crise financeira do Estado. Dr. Geraldo da Camino, o senhor solicitou uma auditoria extraordinária na gestão do governo estadual por estar preocupado com a agudização da crise financeira. O senhor pode nos explicar? Isso foi no mês de agosto, quando o parcelamento de salários dos servidores evidenciou um cenário de insegurança crescente. Entendi que naquele momento, que não havia ainda a aprovação que houve ontem na Assembleia Legislativa de medidas emergenciais, o Tribunal de Contas, no uso da competência que tem de analisar a gestão pública, não apenas sob a ótica da legalidade, mas também da legitimidade, da economicidade, verificasse que providências o governo do Estado estava tomando para mitigar os efeitos dessa crise, especialmente na defesa dos direitos humanos dos cidadãos que aparentemente estavam sob um perigo crescente a partir principalmente do episódio de aquartelamento da Brigada Militar, em que as ruas ficaram praticamente sem policiamento. Este pedido está ainda em análise pela área técnica do tribunal e suponho que deva ser levado a termo nos próximos dias. Segundo o governador José Ivo Sartori, nós estamos vivendo uma situação de emergência financeira. O que o senhor pode nos dizer a respeito? Sim, isso é público notório, é uma situação de décadas que, conforme referi, se agudizou nos últimos tempos. Há um desequilíbrio crescente do orçamento entre receita e despesa e há necessidade de tomada de medidas em ambas as colunas dessa equação, tanto no incremento da receita, e com isso não digo que deva haver aumento de impostos, porque isso também se dá através do combate à sonegação, da cobrança da dívida ativa e de outras medidas, como no equacionamento das despesas, inclusive na definição do próprio tamanho do Estado. Ok, obrigada e um excelente evento. Dr. Ricardo Breyer, secretário-geral da OAB-RS, também está aqui prestigiando a palestra do Dr. Cláudio Lamáquia sobre a crise financeira do Estado. Dr. Ricardo, a OAB-RS é contra este aumento de impostos, não é? Porque a crise financeira do Estado está cada vez maior. Na verdade, a OAB não é contra este aumento, é contra todos os aumentos, porque nós temos uma postura e trabalhamos muito e conversamos muito e dialogamos muito com a sociedade civil, com as federações, com o comércio, no sentido da gestão pública. Nós sempre questionando a forma de gestão pública e conseguimos concluir que muito dessa gestão pública falta ao Estado e, consequentemente, o gasto público, quando não é bem gerido, vai gerar esta falsa, digamos, estabilidade que, na verdade, não ocorre como o Rio Grande do Sul tem vivido e o Brasil. Então, a OAB, junto com o Tribunal de Contas, nessa palestra de hoje, ela traz um novo viés, um novo olhar de como podemos enfrentar essa crise do Estado. O governo não pode achar que vai enfrentar essa crise sozinho. Ele tem que estar emparcerado, ele tem que ouvir a sociedade civil, ele tem que ouvir as instituições. E após isso, depois desse grande debate, também a sociedade civil. Porque a sociedade civil está arcando muito com isso. A sociedade civil, ao passar dos anos, não aguenta mais ser a corresponsável, digamos, na hora somente de pagar, mas na hora de decidir algumas políticas públicas, ela não é nem ouvida, ela não é nem consultada. E aí os erros ocorrem e a gestão pública fica deficitária e cabe novamente a conta ao particular.
Sim, e o aumento dos impostos nunca vai ser uma solução, não é, para essa crise financeira. Sim, historicamente nós temos grandes aumentos de impostos ao longo da vida política do Brasil, seja na época da ditadura, seja na época da democracia, e vimos que isso são efeitos paliativos. Exatamente. Nós temos que cortar, talvez, na própria carne do Executivo, ele se dar conta de fazer um grande programa de integridade e ver realmente daquilo que ele tem que utilizar e as mazelas que possam existir dentro desse poder, de alguma forma, através de N cargos que não tem função nenhuma, que dá um erário econômico muito grande para o Estado, para o cidadão, possa ser revisto isso. E as políticas econômicas estão intimamente ligadas com os custos e os gastos do Estado. Gastos muitas vezes desnecessários ou gastos não focados naquilo que a sociedade necessita realmente. Por isso que é importante sempre esse debate com pessoas que entendam isso, pessoas que vivenciam isso, como a Federação das Indústrias, a Federação do Comércio, a própria sociedade civil, que é a base da estrutura do consumo, tenha uma forma de participação mais direta nisso e o Estado não ficar simplesmente no poder de gestão encastelado dentro de quatro paredes, achando que aquilo que for decidido sem aquela grande consulta de todos possa ser o melhor. E nós estamos vendo historicamente que não está sendo o melhor. O Estado, mais uma vez, ele detém o poder de ano, de mandato, e que nós vimos ontem é mandato, e mandato não é poder de política de Estado. Poder de política de Estado é algo permanente, pessoas trocam, mas isso tem que ser revisto imediatamente, sob pena daqui a 10 anos, infelizmente, nós estamos aqui de novo buscando soluções por uma má gestão que passou por esse período. Infelizmente. Muito obrigada, sempre é muito bom ouvi-lo, recebê-lo no Momento Jurídico. Obrigado a todos, é importante a imprensa estar conosco para poder informar a nossa sociedade. Com certeza, obrigado. Obrigado. Nós vamos aos comerciais, em seguida a gente volta.